Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 18. Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Até aí. Queridos irmãos, esta carta é tão relevante para nós hoje quanto foi para os cristãos do ano 61 ou 62 depois de Cristo, quando Paulo a escreveu. Colossenses, meus irmãos, é considerada uma das cartas da prisão, ou seja, acredita-se que Paulo a escreveu enquanto ele estava aprisionado em Roma. Veja, algo muito interessante e relevante, embora Paulo ele não tivesse plantado a igreja em Colossos ou visitado os crentes ali, ele se importava profundamente com aquela igreja. Ele recebia relatórios sobre a saúde dela. E ao ouvir de Epáfras, que era o pastor que Paulo deixou ali naquela cidade, porque o próprio Epáfras era de Colossos, provavelmente Paulo, quando esteve ali em Éfeso, no ano de 53 a 54, ele passou aproximadamente 3 anos, e muitas das cidades que estavam próximas a Éfeso foram evangelizadas, como a cidade de Colossos. E Epáfras, como o fundador, ele passa para Paulo um relatório. Ele fala sobre a ameaça do ensino dos falsos mestres que estavam ameaçando a pureza do evangelho. Então, como é que Paulo reage? Paulo, ele reage com uma carta. Agora é importante observar aqui, meus irmãos, a nível de contexto, quais eram as ameaças que aquela igreja enfrentava. Nós não temos, irmãos, as informações sobre quais eram esses ensinos heréticos. Mas o que fica claro é que esses falsos mestres, eles exigiam a aderência a ritos externos que era de acordo com homens e que era contrário a Cristo. Os cristãos, meus irmãos, a quem Paulo endereça essa carta aqui, estavam lutando com uma forma de filosofia judaica, de influência grega, que considerava os cristãos ainda como sendo pessoas vulneráveis às forças espirituais, aos astros, ou, como Paulo ele coloca aqui no primeiro capítulo, potestades, principados. Era uma ideia, meus irmãos, gnóstica, que já começou a surgir no século I. Um tipo de esoterismo misturado com cultura grega e com filosofias judaicas. Veja, essas pessoas, esses falsos mestres, eles pensavam que as forças astrais, das potestades, dos principados, precisavam ser aplacadas através da veneração, através de algum tipo de abstinência a certas comidas, a certas bebidas. Essas pessoas, elas honravam a anjos. Havia, meus irmãos, aqui, por parte desses falsos mestres, o incentivo à veneração a anjos, porque eles achavam que os anjos, por terem participado da criação, por terem sido agentes de Deus para trazerem a lei ao povo, eles achavam que o papel dos anjos era por demais importante, e eles prestavam culto a
os anjos. Capítulo 2, versículo 18, vai falar sobre essa heresia. Veja que não era somente questões ascéticas, se abster de certos alimentos, de certas comidas, ou até mesmo guardar certos dias. Eles cultuavam a anjos. E isso, irmãos, estava sendo disseminado dentro da igreja de Colossos. Esses falsos mestres também, eles ensinavam que a matéria era má. E aqui nós temos, evidentemente, uma heresia vinda justamente da filosofia grega. O que é que eles diziam? Eles argumentavam que Deus, sendo santo, não poderia ter criado o universo. Deus, sendo santo, não poderia ter criado a matéria. Eles diziam que os anjos eram os criadores da matéria, porque um Deus puro não tinha e não poderia ter comunicação direta com o homem pecador, mas se comunicava com ele por meio de uma cadeia de anjos intermediários. Consequentemente, veja só para onde isso iria desembocar. Cristo, sendo Deus, ele não poderia ter sido o criador do universo, de acordo com o raciocínio desses falsos mestres. Nem mesmo Cristo poderia ter se encarnado para a nossa redenção. Desta maneira, meus irmãos, eles atacavam duas verdades essenciais do cristianismo: as doutrinas da criação e da redenção. Como é que Paulo reage? Paulo, ele reage lembrando à igreja que Jesus Cristo é soberano sobre toda a criação e sobre a nova criação que é a igreja. Paulo, ele lembra aqueles irmãos que, em vez de seguirem a sabedoria humana, eles deveriam continuar a buscar Cristo, no qual, Paulo diz, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa espécie de gnosticismo também tentava procurar um certo tipo de conhecimento oculto. Eles diziam que só certas pessoas poderiam alcançar esse conhecimento. E Paulo diz, olha, o conhecimento que vocês devem buscar está em Cristo Jesus. Jesus é a encarnação da sabedoria. Então, irmãos, Paulo tem um propósito de ajudar esses crentes a entender que para ganharem a aceitação de Deus, eles não precisavam recorrer aos anjos, eles não precisavam recorrer às filosofias que surgiam naquela época, que eram misturadas com filosofias judaicas e gregas. Eles deveriam entender que eles precisavam somente de Cristo. Paulo, ele mostra nessa carta aqui que os colossenses, eles precisavam de uma visão mais clara da pessoa, da obra e da natureza do Senhor Jesus Cristo. Portanto, qualquer coisa que depreciasse a supremacia de Cristo deveria ser repudiada dentro da igreja. Meus irmãos, aqui eu faço uma pergunta, a nível de contextualização. Será que não é isso, irmãos, que mais precisamos hoje? Será que não é isso que mais a igreja precisa hoje, irmãos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu pergunto para você, o que nos sustentará quando formos bombardeados com ensinos estranhos, heréticos, em relação a Cristo? Porque, queridos, a verdade é que nós vivemos num tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. Ao mesmo tempo em que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embaladas nos braços da tolerância e de um sincretismo religioso, irmãos, a verdade, ela é atacada com rigor excessivo nos nossos dias. A igreja vive num mundo hostil. Muitas vezes a igreja é influenciada e até seduzida pela cultura secular. Filosofias anticristãs surgem todos os dias. E qual o propósito dessas filosofias anticristãs? É conspirar contra o cristianismo.
Essas filosofias anticristãs, elas querem suprimir a supremacia de Cristo, a verdade de que Cristo, Ele é supremo sobre todas as coisas. Então, no texto que nós lemos aqui, Paulo, ele encoraja estes irmãos colossenses para que não fossem desviados da fé, lembrando a eles da dignidade e da primazia de Cristo na obra da redenção, na obra da criação e como cabeça da igreja. Queridos irmãos, conhecendo mais da dignidade do nosso Cristo, que nós teremos condições espirituais para não vacilarmos diante dos desafios da vida. Então, nesta noite, nós vamos tratar sobre o seguinte tema: a dignidade de Cristo e a sua primazia. Eu queria observar com vocês, então, alguns pontos, olhando aqui para esse texto que nós lemos. Primeiro, observe aí, a dignidade de Cristo na obra de redenção. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a obra de redenção é que Jesus não veio ao mundo por nós. Vocês entenderam? Eu vou repetir. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a obra de redenção é que Jesus não veio ao mundo por nós. Isso te chocou? Isso certamente pode chocar muitas pessoas. Realmente tem horas que nós precisamos, irmãos, de um choque de realidade. Porque, meus irmãos, não é essa realidade que o mundo gospel prega. O nosso mundo gospel prega um evangelho centrado no homem. Deus existe para o homem e não o homem para Deus. Muitos acham que nós estamos fazendo um favor para Deus quando nós nos tornamos cristãos. Contudo, o evangelho não se concentra em mim. O evangelho não se concentra em você. O evangelho, irmãos, é Deus revelando a sua santidade e misericórdia soberana. Jesus, Ele veio ao mundo por si mesmo. Grave bem isso. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo por si mesmo. Não podemos passar, meus irmãos, com rapidez por essas palavras aqui. Porque entenda bem, Jesus é a razão da atividade criadora e redentiva de Deus. A decisão de Jesus, de um filho se tornar carne, não representou apenas a resposta divina à previsão da queda. É por isso que nós precisamos entender essa verdade aqui, meus irmãos. Quando entendemos que Jesus, Ele deveria entrar no mundo como redentor por causa do pecado humano, sabe o que acontece? Acabamos sujeitando Cristo a nós, quando na verdade nós precisamos nos sujeitar a Ele em todas as coisas, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deixe-me citar para vocês aqui um puritano, Stephen Channock. Ele disse o seguinte: há algo em Cristo mais excelente e adequado que o ofício de Salvador. A grandeza de sua pessoa é mais excelente que a salvação proporcionada por sua morte. Eu vou repetir essa frase aqui. A grandeza de sua pessoa é mais excelente que a salvação proporcionada por sua morte. Irmãos, a glória da pessoa de Jesus excede até mesmo a glória da sua obra em nosso favor. Contudo, sua identidade o capacitou a fazer o que nenhum homem é capaz. O homem não é capaz de fazer o que Jesus Cristo fez: morrer no lugar de uma multidão de pecadores. E é aí então que Paulo diz, a partir do versículo 13, que Jesus, Ele nos libertou. Esse termo aí significa que Ele nos livrou do perigo. Ou seja, Jesus nos livrou do juízo de Deus. A espada do julgamento de Deus estava sobre a nossa cabeça. Então Paulo diz que nós fomos libertos dessa espada.
também fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas, porque antes de Cristo nós estávamos debaixo do poder de Satanás, escravizados, éramos filhos da ira. E Jesus, ele nos libertou, tanto do julgamento de Deus, como da autoridade de Satanás. Ele continua dizendo, ele também nos transportou. O verbo transportar era usado naquela época para descrever a deportação de uma população de um país para outro. Então qual é a ideia aqui? É que Jesus nos colocou no próprio reino da luz, nos tirou do reino das trevas e nos colocou no seu reino. Nós fomos transportados de um reino para o outro, de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso significa dizer que nós fomos perdoados. Veja, o termo aí no versículo 14 para perdoados é remissão, é mandar embora, cancelar uma dívida. Então Cristo não apenas nos libertou e nos transferiu para um novo reino, como também Ele cancelou todas as nossas dívidas. Irmãos queridos, o perdão que Deus oferece aos pecadores é um ato de sua graça. Nós não merecemos ser perdoados, nem podemos conquistar esse perdão. Saber que fomos perdoados permite que tenhamos comunhão com Deus, que nós desfrutemos de sua graça e que nós procuremos fazer a sua vontade. Veja, saber dessa verdade produz tudo isso na nossa vida. Produz o perdão, produz a comunhão com Deus, produz o desejo de fazer a vontade de Deus. Jesus é preeminente, meus irmãos, na salvação. Jesus é preeminente. Nenhuma outra pessoa poderia nos redimir, nenhuma outra pessoa poderia nos perdoar, nenhuma pessoa poderia nos tirar do reino de Satanás e nos levar para o reino de Deus, e fazer tudo isso, sabe de que maneira? Gratuitamente, para mim e para você. Ele pagou um alto preço, a sua vida, Ele morreu por nós. Paulo diz em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Queridos, verdades como esta devem impactar constantemente os nossos corações. Escute bem o que eu vou falar para vocês. Se estas verdades não te fortalecem, se essas coisas não forem importantes para você, se essas coisas não impactarem tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, alguma coisa de errado com você. Porque o verdadeiro discípulo, ele deve se deleitar nessas coisas relacionadas a Cristo, ao que Jesus Cristo é. Nós precisamos nos deleitar, meus irmãos, nessas coisas sobre Cristo, porque são essas coisas sobre Cristo que nos sustentarão, que livrará você na hora do perigo. São essas coisas que, sendo assimiladas, sendo aplicadas à nossa vida, nos fortalecerá. Vai fortalecer o seu casamento, vai fortalecer a sua família, vai fortalecer qualquer área da sua vida. Nós, irmãos, precisamos conhecer mais sobre a dignidade de Cristo na obra da redenção. E nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, do que Ele fez por nós. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A dignidade de Cristo na obra da criação. Primeiro, a dignidade de Cristo na obra da redenção. Fomos redimidos, perdoados, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, Paulo também fala sobre a dignidade de Cristo na obra da criação. Paulo, ele enfatiza Cristo, irmãos, como preeminente e Senhor sobre tudo. Por quê? Ele é Deus. O apóstolo Paulo, ele afirma, Ele é a imagem do Deus
invisível. Jesus é imagem do Deus invisível. Deus, como Espírito, nós sabemos que é invisível e sempre será. Mas Jesus é a sua visível expressão. Ele não apenas reflete Deus, porém, como Deus, ele revela Deus para nós. Veja, a palavra que Paulo usa aqui é imagem. Imagem significa uma representação, uma revelação exata. O teólogo Ralph Martin, ele diz que Cristo não é uma cópia de Deus, mas a encarnação do divino no mundo dos homens. Tudo o que Deus é, Cristo igualmente o é. Ele é o verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. Em Cristo, meus irmãos, o Deus invisível tornou-se visível e palpável. Jesus é o espelho por meio do qual nós podemos contemplar a face de Deus. O Deus invisível tornou-se visível a nós por meio de Cristo. O Deus transcendente tornou-se carne e habitou entre nós por meio de Cristo. Paulo, ele diz que Jesus Cristo, ele tem a mais alta honra na criação por ser Deus. E por ser o primogênito da criação. A expressão aí, é importante que você observe, o versículo 15 na parte B, quando ele diz que Jesus é o primogênito da criação, não está se referindo aqui à natureza temporal, ao tempo do nascimento. Mas antes, nós temos aqui um título de honra. Significa que Jesus é o primeiro em importância. Essa palavra aqui, meus irmãos, primogênito, carrega a ideia de prioridade, de superioridade, de preeminência, de supremacia. Então, o que Paulo quer enfatizar aqui? Que ele foi o primeiro criado? Claro que não. Jesus não foi criado. Ele é superior à criação. Paulo está enfatizando aqui com essa palavra, primogênito da criação, a preexistência, a singularidade de Cristo, bem como a superioridade de Cristo sobre a criação. O fato, irmãos, de Jesus ser o primogênito da criação, não significa que ele é uma criatura como algumas seitas querem afirmar. Testemunho de Jeová e outras seitas seguem esse pensamento, mas, irmãos, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo aqui com essas palavras que Jesus é anterior à criação. Paulo está dizendo que Jesus é distinto da criação. Paulo está dizendo que ele está exaltado muito, mas muito acima de toda criatura. Como primogênito, Paulo quer dizer também que ele é o herdeiro, ele é o governante de tudo. Ele tem autoridade sobre toda a criação, é o herdeiro de toda a criação, é o mais exaltado da criação, ou melhor, por meio da criação. Cristo, irmãos, é o Senhor da criação e não possui rival. Jesus não possui rival na ordem criada, ele está acima de tudo e de todos. Por quê? Porque no versículo 16, Paulo afirma que Jesus não é só o primogênito da criação, Jesus é o Criador. Jesus é o Criador. O universo, irmãos, não é resultado de uma geração espontânea, nem de uma explosão cósmica, muito menos de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Antes, o universo, o mundo visível, invisível, é obra da criação de Deus por meio de Cristo. Porque Jesus Cristo é a fonte da criação. Paulo diz aí no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, veja, ele enfatiza aqui, quer principados, quer potestade. Não existe nenhum anjo que possa ser comparado a Cristo, porque ele é Senhor de todas as coisas. Irmãos, Paulo está dizendo que
além de dizer que Cristo é o Criador, Paulo está dizendo que a criação é um fato histórico. Porque aconteceu num tempo definido, que a Bíblia chama de o princípio. A Bíblia diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Jesus, como verbo de Deus, a palavra de Deus, trouxe à existência o que não existia. Tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. João 1,3 fala sobre isso. Queridos, o coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Paulo usa aqui uma expressão interessante. Ele diz que nele. Veja, essa palavra denota Cristo como a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu. Foi nele. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, residem em Jesus. Porque Jesus, irmãos, é a fonte originária de tudo o que existe, seja no céu, seja na terra. As galáxias do vasto universo foram obras das mãos de Cristo. O mundo visível, o mundo invisível são obras de Cristo. Os anjos, os homens e todo o universo foram criados por meio dele. Tudo o que o olho humano é capaz de perceber, assim como o invisível ou o que está fora do alcance dos sentidos humanos, tudo se originou no plano e no poder de Cristo. Meus irmãos, Jesus, Ele é o alvo da criação, porque tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. A expressão aqui, para Ele, indica que Cristo, então, é o alvo da criação. O universo tem uma grande finalidade. Qual é a finalidade do universo? Render a Jesus todo louvor e toda glória. Desde as galáxias espalhadas pelo firmamento, até os micro-organismos que nós não podemos ver a olho nu, tudo rende glória a Jesus, meus irmãos, porque Ele é o Criador. Diante dEle, todo joelho deve prostrar-se no céu e debaixo da terra, no céu, na terra e debaixo da terra, como Apocalipse 5:13 fala. E deve fazer o quê? Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O universo inteiro deve celebrar a glória de Cristo. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Irmãos, repito, Jesus é a esfera, Jesus é o agente, Jesus é o alvo para quem todas as coisas foram feitas. E Paulo, ele usa aqui 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo, não é? Eu vou repetir aqui novamente, versículo 16: nele, por meio dele e para ele. Você pode repetir comigo? Nele, por meio dele e para ele. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisavam de uma causa primária, de uma causa instrumental e de uma causa final. Veja só, Paulo, ele usa aqui o mesmo argumento. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder, e a causa final é o propósito. Então, quando olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária. Foi Ele quem a planejou. Ele é também a causa instrumental. Foi Ele quem a realizou. Ele é ainda a causa final. Foi Ele quem a fez para o seu próprio prazer e glória. A criação existe, portanto, para dar glória a Cristo, que é o Criador. Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, tudo exalta a Ele. Ele continua argumentando, Paulo continua argumentando sobre isso. Versículo 17, Paulo diz: Ele é antes de todas as coisas. Para reforçar mais ainda o seu argumento sobre a pessoa de Jesus, sobre a primazia de Jesus,
Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Que Jesus já existia antes de tudo começar. Ele existia eternamente em sintonia perfeita e feliz com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus, meus irmãos, é eterno. Jesus é chamado em Isaías como o Pai da eternidade. Por que Isaías usa esse termo para Jesus? O Pai da eternidade. Porque Ele habita a eternidade. De eternidade a eternidade, Jesus é Deus. Ele é autoexistente. Jesus é autossuficiente. Ele não depende da criação. A sua glória, meus irmãos, não deriva da criação. Não depende da criação. Ele é eternamente o mesmo. Jesus é imutável. Hebreus 13:8. Ele é o alfa, é o ômega, aquele que é antes, acima e além da criação. Versículo 17, ainda Paulo diz que ele é o sustentador de tudo que existe. Veja a palavra que ele usa, a frase que ele usa: nele tudo subsiste. Essa palavra aqui significa que Jesus sustenta, mantém todas as coisas. Irmãos, isso aqui revela o princípio de coesão do universo. Jesus é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. E Paulo fala sobre isso em Atos 17:28, quando Paulo diz: nele vivemos, nos movemos e existimos, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Jesus Cristo é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. Terceiro, a dignidade de Cristo como cabeça da igreja. Primeiro, vamos lembrar aí, nós falamos aqui sobre a dignidade de Cristo na obra da redenção. Segundo, a dignidade de Cristo na obra da criação. E agora, em terceiro lugar, a obra de Cristo, ou melhor, a dignidade de Cristo como cabeça da igreja. Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja, versículo 18. Paulo diz assim, observem aí: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então Paulo diz que Jesus é o cabeça. Irmãos, o que é que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que nenhum cristão na terra é capaz de ser o cabeça da igreja. Nenhum cristão na terra pode ser o cabeça da igreja, porque essa posição é reservada exclusivamente para Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o fundador da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Uma igreja não existe à parte de Cristo. Se Cristo não é a cabeça da igreja, ela está morta. A cabeça da igreja não é o Papa, mas Cristo. Aquelas palavras que Jesus disse a Pedro, sobre ti edificarei, não é a minha igreja, mas não foi sobre Pedro em si, foi sobre a confissão que Pedro fez, aquela confissão que o Pai revelou a Pedro. E qual foi a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre esse fundamento edificarei a minha igreja. Então Pedro não é o cabeça da igreja, o Papa não é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o fundamento, o dono da igreja. Jesus é o edificador, Jesus é o protetor da igreja. A igreja, meus irmãos, não é de nenhuma pessoa, é de Jesus Cristo. Mas quando Paulo usa aqui o termo cabeça, significa que Paulo está dizendo que Jesus é a fonte e origem da igreja. A igreja tem sua origem em Cristo. A igreja só tem vida em Cristo, porque estávamos mortos e Ele nos deu vida. Cristo então é a fonte do poder, alegria e vida da igreja.
A palavra cabeça também significa que Cristo governa a igreja. Cristo, ele controla a igreja. Cristo dirige a igreja. Só Cristo tem autoridade e poder para controlar e comandar a igreja. Se o corpo não segue a orientação que emana da cabeça, o que é que vai acontecer? O corpo vai entrar em colapso. Muitas igrejas estão entrando em colapso, muitas denominações estão entrando em colapso, porque não estão submissas ao cabeça, a Cristo. E se assim prosseguirem, vão encontrar a sua própria destruição. A igreja deve estar sujeita a Cristo. A glória da igreja é ser submissa a Cristo. Quanto mais a igreja está sujeita a Cristo, mais livre, mais saudável e feliz essa igreja será. No versículo 18, Paulo também diz que Cristo é a fonte da igreja. A palavra fonte aqui significa começo, princípio, origem. Não é como nós falamos, a igreja tem sua origem em Jesus. Paulo diz que Cristo é aquele que venceu a morte. Veja, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que Cristo, como cabeça, como comandante da igreja, ele venceu a morte. Isso se concretizou quando? De que forma? Quando Jesus Cristo, ele morre pelos nossos pecados. Por isso que Paulo diz que ele é o primogênito dentre os mortos. O que é que significa isso? Significa que Jesus abriu o caminho como o primeiro da fila de muitos filhos de Deus que serão conduzidos à glória eterna. Jesus foi o primeiro da fila a ressuscitar. Outros também ressuscitarão, porque a ressurreição de Cristo, irmãos, testifica, comprova, sela que um dia também ressuscitaremos. O próprio Jesus, ele afirmou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição, meus irmãos, de Cristo é a razão de existir da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria igreja. A ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida disponível para o seu povo. Quando ele se apresenta aos apóstolos, ao apóstolo amado, João, quando João estava no exílio, na ilha de Pátamos, veja o que ele disse para João, Apocalipse 1,18, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, Cristo não é um herói morto, ou um fundador do passado, mas uma presença viva, o autor da vida, o conquistador da morte. Pela ressurreição, o Pai exaltou Jesus e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Lembra que nós lemos aqui no início, Apocalipse 5,12? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e a força, e honra, e glória, e louvor. Jesus é preeminente, meus irmãos, na criação, na salvação, na igreja e em todo o universo. Cristo, irmãos, ele governa a criação. Cristo governa os anjos. Cristo governa Satanás. Cristo governa os eleitos. Cristo governa a humanidade inteira. Cristo governa todas as coisas. O propósito, meus irmãos, de Deus, tragicamente descumprido em Adão, alcança a consumação e o cumprimento no Filho. Esse sempre foi o propósito daquele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Assim, nós entendemos que o plano da redenção não dependia, em primeiro lugar, da sua identidade. E quem Ele é? Ele é o eterno Filho de Deus. Foi justamente isso que forneceu base para a sua atuação. A decisão divina de criar, de redimir, de glorificar, representou, afinal, a decisão de Deus de glorificar o Filho. Veja, o propósito era sempre esse.
Acima da salvação de homens e mulheres estava a glória de Jesus Cristo. Não nós, mas em primeiro lugar, a glória de Cristo. Meus irmãos, nada mais em toda a nossa teologia, em nossos estudos, pode se comparar a essa maravilhosa verdade, que Cristo é glorioso. Aquilo que Cristo é mais glorioso do que mesmo a salvação. É mais glorioso do que a salvação, do que a nossa redenção. Isso nos leva ao último ponto. A dignidade de Cristo deve nos levar ao deleite por Ele. Primeiro, porque Jesus é o deleite de Deus, o Pai. Você não é, em primeiro lugar, o deleite de Deus. Deus, o Pai, em primeiro lugar, se deleita em Deus, o Filho. É claro que Ele nos ama. É claro que Ele nos ama. Ele deu a sua vida por nós. Mas, em primeiro lugar, entenda isso. O deleite de Deus, o Pai, está, em primeiro lugar, em Deus, o Filho. Jesus é o objetivo primário do amor do Pai. Isaías 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Depois da encarnação, o deleite do Pai foi renovado no batismo de Cristo, meus irmãos. Na transfiguração de Cristo, Deus o Pai, Ele pronunciou essas palavras, que Ele se comprazia no Filho. As palavras do Pai foram pronunciadas primeiro em prol do Filho, a fim de que Jesus, no ministério terreno, fosse assegurado com constância do amor paterno. Veja o que sustentou Jesus, a segurança do amor do Pai por Ele. Em segundo lugar, as palavras do Pai, que se compraz no Filho, foram ditas a nosso favor, a fim de que Deus imprima no seu povo, veja, o amor que Ele tem pelo seu Filho. Esse se tornou um refrão constante no ministério terreno de Cristo. João 3,35, João 5,20, Jesus diz assim: o Pai ama o Filho, o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Não só o Pai, mas também o próprio Jesus deseja que os crentes possam conhecer o amor do Pai ao Filho, e Ele ora por isso. Na oração sacerdotal, Jesus disse assim: para que o mundo o conheça, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, irmãos, veja, todo amor procedente do Pai para a igreja passa por quem? Passa por Cristo. Cristo faz com que esse amor flua em nossos corações. Esse amor flui daquele que é o cabeça em caráter perpétuo até o corpo, que é a igreja, porque o Pai ama Jesus e assim, porque estamos em Cristo, o Pai ama o seu povo, como a menina dos seus olhos, como a parte mais frágil. Meu Deus, como essas verdades são importantes, meus irmãos. Nós devemos ser imitadores do Pai, amando o Filho. Se o Filho em sua dignidade é o objeto principal do amor do Pai, com certeza nossa alma, meus irmãos, deve, do mesmo modo, se deleitar em Jesus. E há uma advertência solene à igreja sobre a falta de amor a Cristo. Quem não ama a Cristo, Paulo diz que é anátema, é uma pessoa amaldiçoada. 1 Coríntios 16:22, Paulo diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. Meus irmãos, para amar o Senhor Jesus,
nós precisamos de um dom sobrenatural. Nós precisamos da fé. A alma destituída de fé não vê nem aparência, nem formosura em Cristo. Não há beleza na pessoa de Cristo para quem não tem fé. Para o que crê, todavia, o amor à pessoa de Cristo traz consigo afeições transformadoras e poderosas, meus irmãos. Porque Jesus é a pessoa cuja amabilidade e beleza, todos os anjos de Deus, todos os anjos acima, eternamente, eles admiram a Jesus, eles adoram a Jesus. Jesus, Ele deve ser a alegria, Jesus Cristo deve ser o deleite, o amor, a glória da igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus é o desejado das nações, meus irmãos. Eu já estou concluindo, irmãos. Observe que os versículos de 13 a 18, eles deveriam estar fixados, com muita firmeza na nossa mente. Nós deveríamos memorizar, meus irmãos, esses versículos deveriam estar gravados em nosso DNA espiritual, e deveriam ser aplicados todos os dias na nossa vida. Porque se essas verdades tratadas aqui por Paulo não nos estimular a viver para a glória de Cristo, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Se essas palavras ditas por Paulo não causam no nosso coração um profundo desejo de conhecer mais a Jesus, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Nós estamos falhando em ver o Rei na sua formosura. Queridos irmãos, se realmente nos deleitamos em Cristo, no que Ele é e no que Ele fez, nós iremos orar mais. Sim, se você realmente se deleita em Cristo, no que Ele é e no que Ele fez, você vai orar mais. Você vai evitar o pecado com mais constância. Você vai demonstrar mais empenho na vida de santidade, na busca diária do cumprimento do que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque, meus irmãos, quando algo realmente nos deleita, nosso deleite não é completo enquanto não participarmos dele, de alguma forma, ou nos tornarmos semelhantes a ele. Assim eu posso dizer para vocês, finalizando, que o verdadeiro deleite em Cristo fará com que busquemos ser santos, para que possamos nos tornar semelhantes a ele em seu caráter moral. O verdadeiro deleite, meus irmãos, em Cristo também resultará em oração, porque este é o meio que nós temos de termos comunhão com Jesus. E, finalmente, só recapitulando o que eu já falei para vocês, se realmente nos deleitamos em Jesus, desejaremos evitar o pecado, porque o pecado, meus irmãos, é uma barreira para a alegria em Deus. Por que é que tantos crentes vivem amargurados, ansiosos? Estou ansiosa. Então, quando você se deleita em Jesus, você vai procurar evitar mais o pecado, porque o pecado é uma barreira para a glória em Deus, para a alegria em Deus, melhor dizendo. Porque é isso que nós precisamos, irmãos, nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe, irmãos, e aplique sua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém.